E o catecismo vai para o capítulo 2, da oração dominical. E ele apresenta a explicação do Pai Nosso. Oração dominical, a oração do Pai Nosso. Que para o catecismo, ele nos confirma, é a oração mais excelente que existe. O catecismo é a oração mais perfeita que existe. Por quê? Porque foi a oração do próprio, ensinada, criada pelo próprio Jesus Cristo. Então imagina, Deus não somente vem, mas nos ensina. Ele mesmo, a oração dele, ele nos ensina essa oração. Então, o próprio Deus nos dá essa oração, o Pai Nosso. E essa oração, como que funciona? Essa oração, ela tem sete partes, 7 petições, 7 pedidos. Então, quando nós rezamos o Pai Nosso, existem 7 pedidos nela que nós fazemos. Pedidos dos bens espirituais, em primeiro lugar, e depois os pedidos das coisas materiais. E também durante a oração, não só a gente pede algumas graças espirituais, principalmente depois materiais, mas a gente pede também o afastamento das tentações e do mal. Como que funciona? Primeira coisa, a gente reza Pai Nosso que estais no céu. Então, esse primeiro momento é um chamado, é o elevamento da nossa alma a Deus, Pai Nosso que estais no céu. Primeiro, Pai. Essa questão do Pai é muito importante. Pai, ele é Deus, mas ele não quis ser somente Deus, ele quis ser nosso Pai. Isso é importantíssimo, porque para grande parte das religiões, Deus é Deus. A gente pega as outras religiões que surgiram, Deus é um ser abstrato. Deus é um ser que a gente não podia descobrir, a gente não podia alcançar. É algo puramente intelectual, é puramente abstrato. Mas para nós não. Deus é nosso Pai. Isso mostra o amor. O amor de Deus por cada um de nós. Nós podemos chamá-lo de Pai. E como a gente chama ele de Pai, a gente como filho, a gente tem a missão de honrar. Assim como a gente tem a missão de honrar pai e mãe que temos aqui na terra, a gente tem essa missão também de honrar ele, que é nosso Pai. Honrar amando, adorando e obedecendo. Então, só a gente falar Pai, tinha santos, o próprio Padre Pio, só dele falar Deus é Pai, ele chorava, porque ele conseguia entender isso. Ele chorava, porque ele sabia o que significava Deus é Pai. Só de falar isso, ele sabia que grande graça que era a gente ter sido criado por Deus, e esse Deus é nosso Pai, tem um amor por nós. Ele não só nos criou, ele deu todos os meios, porque ele criou nós, ele nos deu o batismo para sermos adotados, ele nos governa em todos os momentos, ele está ali conosco, ele é nosso Pai. E quando a gente fala Pai Nosso, significa que, claro, ele não é só meu Pai, ele é de todos nós. E quando a gente fala isso, ao mesmo tempo a gente descobre que todos que estão aqui são irmãos, irmãos pela graça, irmãos adotados. Nós temos que tratar cada um da melhor forma possível. Imagina a responsabilidade diante de cada um, sabendo que aquela pessoa também é filho de Deus. Você não está fazendo aquilo somente ao João, ao Mário, ao Kleber, você está fazendo aquilo a um filho de Deus. Isso é importantíssimo, porque se nós pegássemos de fato a oração e fizéssemos igual Santa Teresa d'Ávila e meditássemos nisso, quantas vezes a gente não deixaria de falar mal de uma pessoa, de querer mal de uma pessoa, de tentar pensar errado de uma pessoa, de ter pensamentos sensuais com essa pessoa, sabendo só disso, Pai Nosso, ela também é filha de Deus. Que jeito que eu vou tratar essa pessoa que é filha de Deus? Que Deus quis que essa pessoa estivesse aqui, que Deus quis que essa pessoa existisse. De que forma que eu estou tratando? É igual Santa Maria Madalena, grande festa do dia de hoje. Quantas pessoas não pensavam, não falavam pela vida pública que ela tinha, pelos pecados que ela tinha, mas isso aí não foi aquilo que definiu ela, aquilo que ficou em aberto. É Jesus que conseguiu a conversão. Ela mudou e conseguiu uma santidade muito maior do que todos aqueles que criticavam. Então, quando a gente reza Pai Nosso, a gente tem que ter diante disso, esse Deus é nosso Pai, é por amor, mas também é Pai das demais pessoas que estão no nosso convívio, e devemos tratar, e até o Catecismo fala, São Tomás de Aquino, e até uma explicaçãozinha muito boa. São Tomás de Aquino fez um livro comentando o Pai Nosso, e ele vai explicando mais detalhadamente. Ele fala, nós deveríamos tratar nossos irmãos com reverência, porque são filhos de Deus. Pai Nosso que estais nos céus. Por que tem nessa parte, estais nos céus?
Porque o céu é um termo muito belo, porque ele mostra um paradoxo, que ao mesmo tempo que o céu mostra uma grandeza, mostra uma infinitude, mostra uma majestade, hoje a gente não fica atento, né? Mas como os povos do passado, eles ficavam atentos ao céu, eles viam no céu a grandeza, tudo eles comparavam ao céu, né? Meu amor é do tamanho desse céu, porque eles sabiam da grandeza do céu. Ao mesmo tempo que o céu mostra essa questão de grandeza, o céu também mostra uma proximidade. Então, ao mesmo tempo que Deus, essa questão do céu, está lá, na majestade dele, ele também está muito próximo da gente. Então, a primeira coisa que nós fazemos durante a oração é conversar com Deus, né? Pai nosso que estais no céu. E aí vem os 7 pedidos. Primeiro, santificado seja o vosso nome. Segundo pedido, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Quarto pedido, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quinto pedido, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Sexto pedido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Essa parte não tem no catecismo de vocês, a explicaçãozinha, mas eu vou acrescentar. Do mesmo jeito, os grandes santos, como São Tomás de Aquino, quando ele pega e fala que o Pai Nosso teve essas 7, né, esses 7 pedidos, e 7 representando o número da perfeição, ele fala que em cada um desses pedidos existe um dom do Espírito Santo correspondente. De novo, a grandeza do Espírito Santo, como é importante o Espírito Santo na oração, na nossa vida de oração. Na reunião passada do Catecismo, quando a gente estava vendo o creio, a gente viu o creio no Espírito Santo, nós vimos que no Espírito Santo é necessário para a nossa santificação. Não existe santidade sem Espírito Santo. É o Espírito Santo com Nossa Senhora que nos forma um Jesus Cristo em nós. É através da união dos dois. Só assim vai nascer Jesus Cristo. Porque ser santo é isso. O que é ser santo? É você ser um outro Cristo, ser uma imitação de Cristo. E como Cristo surge? Através do Espírito Santo e Nossa Senhora. Através da oração do Pai Nosso, a gente deve sempre rezar o Espírito Santo e pedir os dons do Espírito Santo. Então, São Tomás de Aquino, ele fala, quando a gente rezar, santificado seja o vosso nome, a gente deve pedir o dom do Espírito Santo do temor. Venha a nós o vosso reino. Devemos pedir o dom do Espírito Santo da piedade. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O dom da ciência. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O dom da fortaleza. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. O dom do conselho. E não nos deixeis cair em tentação. O dom do entendimento. E livrai-nos do mal. Amém. O dom da sabedoria. Então, durante o Pai Nosso, sempre pedir, quando a gente tiver, esse aqui é até um conselho prático, que o Catecismo usa, todo dia, rezar e meditar o Pai Nosso, pedir sempre o auxílio do Espírito Santo, para ir iluminando cada uma dessas frases, cada uma dessas palavras, para a gente conseguir chegando cada vez mais aos mistérios de Deus. Então, começando, santificado seja o vosso nome. Nessa parte aqui, é uma parte muito importante, que o nosso tempo não dá um devido valor. Santificado seja o vosso nome. Os primeiros pedidos do Pai Nosso são todos espirituais. A primeira coisa que nós devemos fazer é que Deus, que é Criador do mundo, né, Criador do céu e da terra, esse Deus que é Criador de tudo, ele é Criador, Ele é o Rei do mundo, Ele deveria reinar nesse mundo, Ele deveria ser tratado como Rei, como de fato Ele é, mas Ele não é. Ele não só não é o rei, as pessoas não o consideram rei, mas como destratam e desmerecem. Até mesmo pelo seu santíssimo nome. O nome de Deus é santo. Quantas vezes na história somente o nome de Deus não fez milagres? Quantas situações não temos relatos na história de tsunamis que iam acontecer, das pessoas somente de invocarem o nome de Deus, de Jesus, e até o santíssimo nome de Maria, conseguiram evitar aquele tsunami, em vulcões, em erupções. Quantas calamidades não foram evitadas por causa do santo nome de Deus? O nome de Deus é santíssimo, deveria ser falado da melhor forma possível, da forma mais nobre, e hoje não. Hoje não só o nome de Deus não é guardado do jeito que deveria, e até um mandamento da igreja, né, não tomar o nome de Deus, não tomar o nome de Deus em vão, como a gente vai cada vez mais vulgarizando. Quantas músicas não tem
que falam o nome de Deus, quantos, às vezes, seriados, filmes, na TV, novelas, e não ficam colocando o nome de Deus em vão para tudo. Imagina, quando a gente fala o nome de Deus, a gente está chamando Ele, a gente está conversando com Ele, e a gente fica usando para qualquer banalidade. Nossa Senhora, quando apareceu lá em La Salette, ela apareceu chorando pelos pecados do homem, que os homens estavam cometendo em 1800 e pouco, ou seja, há muito tempo atrás já existia isso, de um modo muito menos pior que hoje. Imagina como está nesse tempo. Nossa Senhora de La Salette apareceu chorando e chorando, lágrimas copiosas, porque as pessoas estavam profanando o nome de Deus, estavam dizendo o nome de Deus a meio e alheio, em qualquer canto, sem qualquer justificativa, e porque as pessoas estavam faltando às missas dominicais. Isso as pessoas não lembram, os padres não lembram, os pregadores não falam. Como a gente não deve banalizar o nome de Deus, é um nome sagrado, é um nome santo. Então, santificado seja o vosso nome, a gente tem que pedir por isso, que o nome de Deus seja santo, porque quando o nome dele for santificado, quando as pessoas tiverem noção de quem é Deus, o reino de Deus vai acontecer aqui na terra. Enquanto isso, a gente está cada vez mais se afastando. E o nome de Deus é um nome santo, que faz muitas proezas, admirável pelos milagres. No tempo do Império Romano, era proibido dizer o nome de Deus. Quantos santos não foram mortos porque diziam o nome de Deus? Teve até um caso interessante de Santo Inácio de Antioquia, que aconteceu o seguinte: ele sempre dizia que ele era totalmente de Deus, ele sempre dizia isso. E aí o imperador pegou e falou: você não vai parar de falar isso? Eu vou cortar seus lábios, eu vou cortar sua cabeça. Você vai morrer e vai parar de falar que você é de Deus. E ele falou: você pode fazer isso, pode me decapitar, pode me matar, porque o nome de Deus não está só nos meus lábios, está no meu coração também. E de fato ele foi morto, foi martirizado, Santo Inácio de Antioquia. O imperador depois pegou para zombar dele e abriu o corpo dele, e pegou o coração para ver se de fato o nome de Deus estava escrito lá. E o nome de Deus estava escrito em letras douradas no coração de Santo Inácio de Antioquia. Então, é muito bonito, é muito bonito. Aqueles que de fato se entregam a Deus, Ele se entrega a essas pessoas. Esse é o grande segredo do caminho de perfeição de Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila escreveu esse livro para aquelas que ela dirigia, para mostrar qual o começo, como começar, né? Porque ela escreveu também o Castelo Interior, a história das 7 moradas, como você avançar, mas são livros para avançados, o livro mais básico, como você começar a crescer na vida espiritual. E ela fala, através desse é o segredo. Você, quanto mais você se entregar a Deus, mais Ele vai se entregar a você. E é muito fácil, eu tenho muitas pessoas, tem a vida completamente do mesmo jeito que tinha na vida do pecado, e fala, Deus não faz nada por mim, eu não consigo isso, não consigo aquilo, mas o que você fez de fato para Deus? Quanto mais você fizer para Deus, mais Ele vai fazer por você. Essa é a grande regra espiritual. Quanto mais você se doar para Deus, mais Ele vai se doar. A mesma coisa para Nossa Senhora na consagração. Não basta só você se consagrar, você colocar a corrente, me consagrei. Não, tem o ato externo, mas também tem o ato interno. Quanto mais você se entregar, mais também Nossa Senhora vai se entregar a vós. Existem graus. Então, santificado seja o vosso nome, é o primeiro pedido. Então, o Pai Nosso começa mostrando numa hierarquia, no degrauzinho. O que é mais importante? Primeiro os bens espirituais, santificar o nome de Deus. Depois continua pedindo, venha a nós o vosso reino. Esse reino pode ter vários sentidos. Pode ser o reino pessoa que estou rezando, ou pode ser o reino nosso mundo. Venha a nós o vosso reino é pedir que eu seja uma morada de Deus, que eu seja um reino de Deus. E no próprio Apocalipse aparece, fizeste de nós um reino para Deus. Nós somos um reino de Deus. Nosso corpo é templo do Espírito Santo, nós somos um reino de Deus. Então quando a gente reza, venha a nós o vosso reino, que o meu corpo, que minha vida seja um reino de Deus, um lugar que Deus possa morar. Minha vida não tenha pecados mortais, que eu combata os pecados veniais, que eu cresça nas virtudes, que eu faça uma digna habitação para Deus, porque Deus quer morar em mim. Deus nos criou para que Ele morasse em nós, para que a gente vivesse com Deus. Então é importantíssimo isso. Venha a nós o vosso reino. Minha vida é um reino. E é claro, tem um sentido maior, que o mundo um dia seja o reino de Deus. E de fato será. Isso já está previsto. Um dia, de fato, o mundo vai se tornar o reino de Deus.
Quando tudo se consumar, ainda existe chance para as pessoas se salvarem. Quando acontecer de fato consumação, e aqui o nosso mundo se tornar um reino de Deus, vai ter passado por tudo. Já vai ter sido eliminados os pecadores, os justos vão ter perseverado, tudo vai ter se transformado. Mas enquanto isso a gente tem que rezar: venha a nós o vosso reino, para que o máximo de pessoas se convertam, para que cada vez mais a justiça de Deus impere no mundo, as virtudes se proliferem. A gente tem que rezar: venha a nós o vosso reino, na minha vida e no mundo. Terceira petição, então: santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O terceiro pedido, ainda é um pedido espiritual. Então aqui é o que a gente falou no comecinho, a questão da oração. Muitas pessoas só pensam na questão da oração, pedir bens materiais, mas é muito mais do que isso. É, antes de tudo, questões espirituais. E quando eu falo seja feita a vossa vontade, eu não falo eu vou fazer a sua vontade. Não é só eu que consigo fazer, eu quero seguir a Deus, eu sozinho vou seguir. Não, sozinho você não consegue. Seja feita significa você pediu o auxílio de Deus, que somente você com Deus conseguem fazer. Você sozinho você não tem força. Seja feita a vossa vontade. O que é a vontade de Deus? A vontade de Deus, para a gente saber, né? Qual que é a vontade de Deus? Como eu vou saber? A vontade de Deus está nos mandamentos. Que seja feita a vossa vontade, que eu siga os mandamentos, os 10 mandamentos da lei de Deus e os 5 mandamentos da igreja que existam. Que eu consiga cumprir esses mandamentos. Porque é possível, se Deus criou, Ele não faria uma coisa que seria impossível. Toda pessoa tem capacidade. Ela sozinha não, né? Ela com o auxílio de Deus, com as graças de Deus. Seja feita a vossa vontade, que eu consiga cumprir os mandamentos, assim na terra como no céu. Na terra como no céu tem, de novo, esse paradoxo. A terra significa tudo que é material, como o nosso corpo. E o céu, tudo que é espiritual, como a nossa alma. Que eu consiga cumprir a vossa vontade, tanto no meu corpo, quanto na minha alma. E só depois de tudo isso vem o primeiro pedido material. O primeiro pedido concreto. A quarta petição. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É o quarto pedido. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, pão. Esse pão tem um sentido também espiritual. Eu peço pão, o pão da palavra. Eu peço o pão eucarístico. Tem um sentido espiritual. Eu preciso desse pão. Eu não preciso somente de bens materiais. Eu também preciso dos bens espirituais. Para o meu corpo funcionar, eu tenho que ter a minha alma bem funcionando. Mas eu também peço o pão concreto. Aquilo que é necessário. Aquilo que de fato eu preciso. O pão nosso. Eu peço aquilo que é importante para mim e para os outros. De tudo, a oração do Pai Nosso é uma oração profundamente caridosa, porque tudo você já reza para você e para os outros. Pai Nosso. Você rezando isso, você já pensa que os outros são os irmãos. E como seus irmãos, o pão é nosso. O que você tem em excesso, já está aí. O conselho, né? A questão da divisão, da comunhão dos bens, da não concentração. Então você tem essa questão de dividir, a questão da esmola, a questão da caridade. O que você tem, tudo que você tem é por Deus. Deus que te deu. Então não é seu. E você distribui aquilo que você tem em excesso. Pão nosso de cada dia, para que a gente nos dá hoje, né? Para que a gente não fique preocupado. Eu tenho que ter, igual muitas pessoas pensam erroneamente hoje, né? Erroneamente. Eu tenho uma namorada, e aí depois dessa namorada a gente vai primeiro se formar da faculdade, depois vou arrumar um trabalho, depois que tiver um trabalho estabilizado eu vou me casar, e aí depois que me casar eu vou lá, vou comprar um carro, aí depois que eu comprar um carro eu vou comprar minha casa, e depois eu vou ter meu primeiro filho. Não, porque eu estou pensando no bem dele, né? Eu estou pensando no bem do meu filho, porque eu tenho que dar tudo para ele. E fazem justamente o contrário. A questão é, você tem que fazer a vontade de Deus hoje. A providência vai encaminhar. Você não tem que pedir o pão da sua vida inteira. Eu quero já pedir que eu tenha uma casa, um carro. Não, você tem que pedir o que é necessário hoje. O que seria necessário para a sua salvação? O mais importante de tudo é saber: a sua alma vale sua salvação. O que é importante para a sua salvação hoje? É como a gente vê quantos casos tem uma pessoa que recebe todo o dinheiro do mundo e esse dinheiro do mundo é causa de perdição para essa pessoa. Se a pessoa fosse pobre, ela se salvaria. Às vezes, com a pessoa com o dinheiro que tem, ela se perde. Então, a gente tem que ver o que é importante para Deus.
O que é realmente necessário para a sua salvação? A providência vai te dar. Ela vai providenciar. Então, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Hoje, o que é importante para a minha salvação? Quais os bens que são importantes, essenciais para a minha vida? E não pedir para a sua vida inteira. Porque se Deus te desse tudo que você ia ter na sua vida inteira, você ia fazer provavelmente coisa errada, você ia se aproveitar, você ia se esquecer de Deus. Porque aqui está uma questão muito complicada. Os bens materiais muitas vezes atrapalham os bens espirituais. Por isso que muitos santos, quase todos, seguiam, né, a questão do voto de pobreza, porque sabiam que muitas vezes ia acabar sendo um impedimento. Então a gente tem que pedir aquilo que é necessário, os bens somente materiais que são essenciais, não em excesso, não ter muito, porque aquilo acaba às vezes afastando o nosso caminho da salvação. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quinta petição: perdoai as nossas dívidas. E aqui tem uma questão importante, né? Que fizeram uma tradução errada no nosso Pai Nosso. No começo era: perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Mas aí fizeram umas reformas e aí mudaram. Como tem diferença falar perdoai os nossos pecados e perdoai as nossas dívidas? Tem muita diferença. O próprio Fernando, ele falava, né? Quando tem tradução, tem traição. Isso é claro aqui, porque perdoai os nossos pecados. Por exemplo, eu e meu irmão e minha irmã. Eu fui lá e bati nele. Isso é um pecado. Se eu falar assim, eu estou rezando, perdoai os nossos pecados. Foi um pecado eu bater no meu irmão. Tudo bem, eu vou lá e peço perdão. Mas quando eu falo perdoai as nossas dívidas, é muito mais abrangente. Porque tudo bem, hoje eu fui lá, não bati no meu irmão. Mas ele foi lá, precisava de minha ajuda, não ajudei. Eu poderia ter feito um bem, ele está com a perna machucada, eu poderia ter feito algumas coisas a mais por ele. Eu não pequei, eu não fiz nada de errado, mas eu poderia ter feito muito melhor, eu fiquei em dívida com ele. Essa questão de perdoar nossas dívidas é muito mais abrangente, porque exige mais de nós. Porque pecado é uma coisa simples. Pecado, tudo bem, eu fui lá, bati, eu roubei, eu fiz isso. Mas dívida, em cada tratamento, às vezes eu tenho uma pessoa lá do meu serviço, sei lá, uma pessoa do meu bairro, e eu fui lá conversar com ela, eu não tratei ela como eu deveria. Não dei o valor, não tive o amor que eu deveria. Eu não pequei, eu não xinguei ela, não ofendi, mas eu fiquei em dívida com Deus, porque é filho de Deus aquela pessoa, eu fiquei em dívida com ela. Eu poderia ter tratado ela muito melhor, com muito mais amor. Então, perdoar nossas dívidas é muito mais abrangente e nos dá uma noção muito mais clara do que de fato, cada ato que a gente faz, ou a gente ganha méritos para o céu, ou a gente fica em dívida com o nosso Senhor. Quando a gente vai lá e faz uma coisa errada, não é só um pecado, fiz um pecado, pedi perdão e pronto, limpou. Quando a gente fala perdoar os nossos pecados, parece que acaba, né? Eu fiz um pecado, confessei e acabou. Quando a gente fala em dívida, é uma coisa muito mais profunda. Eu não estou só, fiz uma coisa errada com meu irmão. Eu não estou só pecando, estou em dívida com Deus. Eu posso confessar, mas a minha confissão vai pagar só a minha culpa que eu fiz que errado. Eu ainda vou ter uma pena para pagar. É a mesma coisa, eu vou lá e roubo. Tudo bem, eu roubei. Eu posso pedir perdão, isso é minha culpa. Eu estou arrependido, minha culpa foi roubar. Peço perdão, mas não é só roubar, eu tenho que pagar essa dívida. Eu tenho que pegar o que eu roubei e devolver. Não é só você falar que você teve culpa, você tem que restituir o que você fez de errado. Você tem uma pena a devolver para Deus. Quando a gente fala só perdoar nossos pecados, tudo bem, eu pequei e confessei meus pecados. Quando a gente fala aqui perdoar nossas dívidas, quando eu faço um ato errado com Deus, qualquer ato da minha vida que eu faça errado, tudo vai ser cobrado depois. Cada palavra, cada ato é uma dívida com Deus que eu faço errado. Então não é só pedir perdão é o primeiro passo e muito importante. Mas você tem que restituir o que você fez de errado, corrigir. Como você está lá em débito com Deus, cada pecado, imagina, claro, é até estranho falar isso, né? Mas se tivesse uma conta com Deus, cada ato que eu estou fazendo errado vai aumentando a minha conta com Deus. Eu tenho que pagar para Deus. Não é só pedir perdão é o primeiro passo. Como que eu vou pagar essa dívida com Deus? Tem dois meios. Um é através das indulgências. Isso é muito importante. Por isso, como que a gente deve rezar orações indulgenciadas, né? Orações simples, como a gente falou, ejaculatórias. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que amamos a vós. É uma oração indulgenciada. Como? Fazer de tudo para ganhar indulgências parciais, indulgências penais. Parciais e plenárias. E também a penitência. A penitência também a gente consegue ir apagando as nossas dívidas com Deus. Então é muito importante essa meta. Não basta somente,
olha, eu me converti, agora eu estou muito bem, agora eu não, olha só como eu estou muito melhor. Tá, e a sua vida antiga? Você está em débito com Deus. Você tem que corrigir, você tem que pagar essa vida com Deus que você teve de errado. Então, trata de ganhar indulgências. É muito fácil, na internet você acha várias orações indulgenciadas, né? Questão do terço, passar a fazer o sinal da cruz, indo para uma igreja. Muitas e muitas. A igreja oferece um tesouro riquíssimo de indulgências. Ganhar o máximo de indulgências. Já o sinal da cruz devotamente. Muitos são os casos de indulgência. Mas ganhe, a gente não aproveita isso. E é como a gente já falou antes. Tudo, quando você for cobrado, você vai ser cobrado por seus atos. Deus deu todos os meios. Quantas indulgências Ele nos deu? A gente não usa. A gente fica lá, não usa a indulgência. Quantas orações a gente poderia estar fazendo? Quantos atos devocionais? A gente não usa essas indulgências para pagar as nossas dívidas com Deus. Tudo bem, nossa, hoje meu dia foi muito bom. Fiz um exame de consciência à noite. Olha, hoje foi tudo certinho. Tá? Você não fez pecado, mas será que você teve alguma dívida? Teria alguma coisa que você poderia fazer melhor? Essa é a grande questão. Tudo a gente pode fazer melhor. Tudo a gente pode fazer com muito mais amor. E o que a gente não faz, tem essas dívidas que a gente faz. A gente consegue pagar a Deus com indulgência e penitência. Né? Claro, isso já vem grudado, né? Você só vai ser perdoado por Deus se você perdoar aqueles que te ofenderam, aqueles que te deixaram em dívida, que estão em dívida com você. Que também seria muito fácil, né? Eu vou lá, peço perdão para Deus, e aquele que vem a mim fez uma coisa horrível. Ah, mas essa pessoa fez uma coisa muito ruim, horrível comigo. Eu vou perdoar? Sim, porque o que você faz a Deus é muito pior. Imagina quantas graças Deus não dá para você e você não aproveita do mesmo jeito. O que você faz com Deus é pior do que essa pessoa fez com você. Não, mas é que você não está entendendo. Essa pessoa fez comigo isso, essa pessoa fez aquilo. Você não entendeu direito. Quando eu tinha 3 anos ela fez isso, depois a mãe dela fez isso comigo, a família inteira que está me perseguindo e fazendo isso. Tudo que você pensar não é nada perto do que você faz com Deus. Ofender um Deus é muito maior do que o mundo inteiro juntar todos os pecados. É muito pior que você faz a Deus do que todas as pessoas possam fazer contra você. Então não tem desculpa para não perdoar, não existe. Tem que perdoar sempre. É só pegar, esse é o caminho da santidade, né? Santa Maria Gorete, depois do assassino ter quase matado ela, deu perdão. Esse é o caminho da santidade. Não importa o que a pessoa faz, tem coisa pior do que tentar de fato e conseguir matar, como Santa Maria Gorete, e ela deu o perdão. É esse o caminho da santidade. Você só vai ser perdoado por aquilo que você perdoar. E tentar ao máximo apagar todas as nossas dívidas. E nada vai ficar passando. É como aquela de casa Santa Teresa d'Ávila. Sempre ela, vale muito a pena ler as coisas dela, procurar a vida dos escritos, porque tem muita riqueza. Santa Teresa d'Ávila, ela que foi uma santa de 7ª morada. Então imagina, a gente não consegue nem imaginar o que é isso, 7ª morada. É uma coisa assim, é impossível pensar. Ela tinha toda assim, o máximo de grau de elevação possível espiritual. E ela não conseguiu subir aos céus direto. Depois que ela morreu, ela teve que ir no purgatório fazer uma genuflexão. Porque ela um dia entrou na igreja e não fez genuflexão. Ela ficou em dívida com Nosso Senhor. Uma mínima coisa. Imagina, entrar na igreja e não ter feito genuflexão, ela pagou no purgatório. Ah, mas tudo bem, eu faço a mesma genuflexão no purgatório. Claro, perto do que nós vamos pagar, se a gente tiver essa graça de ir para o céu, é nada. Mas a gente sabe que no purgatório é o mesmo fogo do inferno. A diferença é que lá é temporal, no inferno é eterno. Então o que você vai fazer no purgatório é sofrido, é dolorido. E cada uma dessas pequenas dívidas. Então, tratar de ganhar indulgências. A meta depois de hoje é procura uma lista de indulgências e ocupar o dia inteiro. Isso, a indulgência. Isso, a indulgência tem a parcial e a plenária. É que a plenária, teve até um caso do Padre Pio, que o Padre Pio uma vez, né, ele foi lá e ele teve, eu não lembro qual momento qual celebração litúrgica, e teve indulgência plenária. E ele deu indulgência plenária. E aquela missa cheia de pessoas, cheia, né? E aí depois alguém falou para o Padre Pio, nossa, que beleza, né? Todo mundo ganha indulgência plenária, hoje todo mundo feito. E o Padre Pio falou,
Não, dessas pessoas que eu dei indulgência plenária, só 2 receberam. Então, não é assim, opa, rezei a via sacra, nossa, que beleza, sem interrupção a via sacra e a indulgência plenária. Não, você tem que ter um arrependimento dos seus pecados e uma intenção de não mais cometê-los, além das condições previstas, né, de ter a comunhão, a confissão e a oração para o Papa. Você realmente não é só assim, a indulgência plenária, porque por isso que é a grande questão, é você tem que estar elevado a Deus, você tem que estar unido a Deus, não é simplesmente ganhar uma indulgência plenária. Você tem que estar com o coração arrependido, contrito. E aí a questão, né, Santa Maria Madalena, de novo, a questão das lágrimas. Como é importante isso, né? A gente saber dos nossos pecados, chorar por eles, saber a gravidade de cada um deles. Santo Agostinho falava que mais vale uma lágrima derramada, né, do que você viajar para a Terra Santa. Quantas pessoas, hoje virou moda, as pessoas vão em todas as igrejas, viajam para a Terra Santa, voltam. Será que de fato teve uma conversão, a pessoa está se santificando? Porque viajar de fato é uma coisa. Agora, uma pessoa que chora vendo o crucifixo, uma pessoa que chora vendo nas chagas de Jesus, a sagrada cabeça dele, que foi tão vilipendiado, as santas chagas, o precioso sangue, a sagrada face, isso sim causa uma mudança de vida, causa uma conversão. Então, procurar apagar nossas dívidas. E o melhor meio é por meio da penitência e das indulgências, cada vez mais se aproximando com Deus. Por isso que a oração é importante, que a gente cada vez fica mais perto de Deus. E quanto mais perto a gente fica de Deus, mais a gente vê como que Ele é maravilhoso e como a gente ofendeu Ele. 6ª petição: não nos deixeis cair em tentação. Foi o que o Fernando falou, tudo da tentação, né? Que existe a tentação da carne. Então, nossa carne, nossos sentidos querendo se buscar, se deleitar, né, com os prazeres sensuais. A tentação do demônio, que é o chamado na Bíblia, né, de o tentador. E a tentação do mundo, né, os bens materiais, as pessoas. Não deixeis cair em tentação. E só rapidinho relembrando o que o Fernando falou, não é pedir para não ter tentação, porque tentação é importante. Uma pessoa não seria santa se não tivesse tentação. O Padre Pio foi o que ele foi, porque ele venceu todas as tentações. É igual sempre o Fernando fala, né? 2 santos. Por que um tem um grau de mérito maior? Porque ele conseguiu provar mais o amor a Deus. Ele teve mais tentações. Você pega o caso de São Domingos sempre, né? E o caso do Padre Pio. O Padre Pio venceu muito mais tentações. E por isso que ele foi um santo maior, de mais alto grau. Quanto mais tentações, melhor. A gente reclama, mas olha de novo essa tentação. Que ótimo, mais chance de você conseguir mais méritos para o céu, mais chance de você conseguir oferecer esses méritos para aquela pessoa que está precisando. Então, quanto mais tentações, mais chances nós temos de provar o nosso amor a Deus, de conseguir nos santificarmos. Ser tentado é humano, alguns santos diziam, né? Consentir é diabólico. Esse é o problema. Todos foram tentados. Adão e Eva tiveram tentações. Lúcifer teve tentação. A grande questão dele é que eles consentiram. Isso é diabólico. Lúcifer teve. Todos os anjos tiveram uma tentação. O problema é que Lúcifer consentiu. Isso foi diabólico. Adão e Eva consentiram no pecado. Quando a gente consente no pecado, isso é diabólico. Isso a gente cai nas armadilhas de Satanás. Então esse é o grande problema. É você consentir. Então a gente não pede que na oração do Pai Nosso. Foi o próprio Jesus. E ele é o máximo a inteligência que existe. Ele não pediu para a gente não ter tentação. Ele pediu para não nos deixeis cair em tentação. Que a tentação venha. Mas com o auxílio de Deus, e somente com o auxílio de Deus, eu vou conseguir vencer. A gente precisa de ter Deus para conseguir vencer uma tentação. Sozinho a gente não tem força. Que a tentação vai acontecer, mas eu tenho que ter o auxílio de Deus. E por último, livrai-nos do mal. Amém, né? A gente pede para livrar tudo aquilo que poderia ser mal para a nossa alma, que poderia nos afastar do caminho da salvação. A gente não pede, claro, todo tipo de mal que seja afastado. A gente pede aquilo que poderia envenenar, contaminar a nossa alma, que poderia nos afastar do caminho da salvação. E o amém é o encerramento da oração, né? Assim seja, que se cumpra tudo isso. Que o Pai Nosso é uma oração muito completa. É uma oração que a gente pede, santificado seja o seu nome, venha a nós o vosso reino, mas a gente também não só pede as graças espirituais e materiais, mas a gente também pede o afastamento do que é permissivo para a nossa alma, o que pode ser uma corrupção para nós. Então a gente pede e também afasta. Tudo, a oração mais completa que existe é o Pai Nosso. A gente pede, assim seja, amém. Que de fato seja assim, que a oração seja esse grande meio. A oração importantíssima, então, relembrando,
Como tem no próprio livro aqui das 1000, né, a frase famosa de Santo Afonso, quem reza se salva, quem não reza, né, se condena, se perde. Sem oração não tem como, não tem como. Santa Teresinha, o menino Jesus, ela fala, se você não rezar, aquele que não reza é para o inferno sozinho, sem a ajuda do demônio. O demônio nem precisa fazer nada, a alma sozinha. Porque se ela não tem a graça de Deus, como ela vai conseguir vencer as tentações? Como ela vai conseguir se superar? Você não rezar é pedir é só fazer ir para o inferno. A própria Santa Teresinha falou isso. Então rezar é se salvar. Todos aqueles que não rezaram, naquele momento caíram. Por que Lúcifer caiu? Porque ele não estava rezando, ele consentiu. Por que Adão e Eva não? Por que eles caíram? Porque eles não estavam rezando, consentiu. Por isso a grande questão, quando vem a tentação, reze, peça força, auxílio de Deus, Nossa Senhora, fazer o sinal da cruz, beijar o sinal da cruz, beijar a cadeia da consagração, a cordãozinho de Santa Filomena, se tiver ao seu alcance, peça o auxílio, peça a graça, reze, eleve sua alma para Deus. Isso é grande força. A gente precisa da oração. A oração é o grande meio que a gente tem para a gente se converter diariamente e para a gente conseguir santificação. E para conseguir a restauração das nossas famílias, das sociedades, do mundo inteiro.